No Templo de Jerusalém não há gratuidade do amor, nem relacionamento humano verdadeiro. Ele, Jesus, é o novo templo, carregado de misericórdia e de um outro projeto de relacionamento com Deus e com os irmãos. A lógica de Deus não se compara jamais com a lógica humana. O dom de Deus, seu amor, se manifesta na simplicidade das coisas e por isso torna-se relativo e provisório o que não concorda com o jeito divino, com o projeto de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, povo amado, nós celebramos a liturgia do 3º domingo da Quaresma. E a primeira leitura mostra que Deus oferece aos homens, a cada um de nós, um conjunto de indicações ou mandamentos que devem balizar a vida, a caminhada de todos os cristãos e todos os seus seguidores pela vida. Os mandamentos são para orientar, não são para dificultar a nossa vida ou a nossa caminhada. São indicações que dizem a respeito às 2 dimensões fundamentais da nossa existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos. Os 10 mandamentos se dividem em 2 partes, 4 relativos a Deus e 6 relativos orientações para nós.
Na verdade, o Decálogo abarca os dois vetores fundamentais da existência humana: a relação do homem com Deus e a relação de cada pessoa, de cada homem, que ele estabelece com o seu próximo. Somos chamados a nos relacionar com Deus como Pai e a nos relacionar uns com os outros como irmãos. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito à relação de Israel, que Israel deve estabelecer com Deus. Os outros 6 mandamentos dizem respeito às relações comunitárias, como as pessoas devem se portar diante dos outros e diante da comunidade, e procuram inculcar o respeito absoluto a Deus e aos irmãos, o respeito pelo próximo, a sua vida, os seus direitos na comunidade e também os seus bens devem ser respeitados. Por isso, é importante que tenhamos essa consciência de absorver e respeitar esses mandamentos, colocando a Deus primeiramente na nossa vida como primordial, respeitando, não tomando seu santo nome em vão, guardando, santificando o domingo, honrando nossos pais, nosso pai Abraão, pai Isaac, Jacó, toda a nossa história desta mãe igreja. E agora nós temos visto este encontro bonito do Papa lá em Ur, na planície de Ur, onde Abraão foi chamado, o pai da fé para nós. Abraão é pai do cristianismo, é o pai do judaísmo, é o pai do islamismo. E agora o Papa Francisco, de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito sábia e verdadeira, ele provocou esse encontro que era para ter acontecido no tempo do Papa João Paulo II, São João Paulo II, mas que na época o presidente Saddam Hussein proibiu essa visita, de modo que está acontecendo agora. E é muito importante para nós ver esse canal de diálogo, de unidade entre as diferenças nessas religiões maiores, mas que é necessário, respeitando as diferenças, haver um diálogo, e esse diálogo a partir de Abraão, que é o pai que une todas essas religiões. O Evangelho: destruí este templo e em 3 dias o levantarei, disse Jesus. Nós continuamos a nossa caminhada quaresmal. Essa caminhada quaresmal foi iniciada na quarta-feira de cinzas. Nós vimos o convite que Deus nos fez à oração, ao jejum, à caridade. E de lá para cá temos visto Jesus vencendo as tentações, Jesus se transformando no Monte Tabor, e agora nós vemos Jesus expulsando os vendilhões do templo. Então nós somos chamados sim a vislumbrar uma nova Jerusalém, uma Jerusalém convertida, que não vai mais colocar Jesus na cruz, e sim no coração de cada um. Eis o grande desafio para nós: Jerusalém convertida, povo convertido, que não mais vai crucificar a Deus, mas que vai aderir e vai colocar Deus no coração e não mais na cruz. Eu digo colocar Deus porque cada vez que nós crucificamos aos outros, é o próprio Deus que nós o fazemos. Então somos caminheiros da esperança, que caminha rumo à Páscoa do Senhor Jesus. Queremos estar com Ele, permanecer a seus pés, na escuta da sua palavra. Essa deve ser a nossa atitude, estar atentos, escuto a sua palavra, como fez Maria em Betânia. Para que possamos chegar à Páscoa com o espírito renovado, nós precisamos nos preparar, precisamos estar atentos, precisamos ter como propósito a nossa conversão interior. Uma mudança de vida se faz necessário, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de postura, porque a conversão passa pelas nossas atitudes. Por isso nós precisamos de tempo para externar esse nosso arrependimento, essa nossa
mudança. Então, requer de nós uma vida que exige um exercício constante, o encontro com os valores que desprezamos, valores cristãos, valores comunitários que desprezamos. Exige de nós a reparação dos erros cometidos, do mal que causamos e que tantas pessoas que ficaram machucadas, feridas pelas nossas atitudes, pelas nossa maneira de agir. Então, é um tempo de rever essas atitudes não cristãs e mudar de vida. Por isso, a liturgia deste tempo quaresmal reforça em nós a certeza da existência de um Deus que ama, da existência de um Deus misericordioso, de um Deus que é Pai, de um Deus que não se cansa de esperar pelo nosso retorno à vida. O nosso compromisso é com a vida. No Evangelho, Jesus chama a nossa atenção sobre a importância de eliminarmos de dentro de nós, das nossas atitudes, tudo aquilo que nos impede de fazermos do nosso coração um templo vivo. O templo de Deus deve ser o nosso coração. A palavra de Deus deve ser escrita no nosso coração. A nossa atitude deve, portanto, mostrar que somos de Deus e que caminhamos com Deus. Por isso, devemos experimentar esse templo vivo, onde Jesus possa fazer a sua morada, possamos ser esse templo vivo, onde Jesus possa fazer morada em nós. É interessante, queridos, que o texto começa falando da indignação de Jesus. Jesus ficou indignado diante da inversão de valores. Um lugar onde deveria ser o local de oração, o local do encontro com os irmãos, o lugar de transformação, foi transformado num lugar de comércio, num lugar de exploração da fé. Isso mesmo, exploração da fé, porque em torno do templo foi montado muitos comércios. Esses comércios pagavam para os sumos sacerdotes. As famílias dos sumos sacerdotes também tinham seus comércios laterais. Então, isso tudo girava em torno de uma exploração que se dava por conta do aspecto religioso do templo. O templo se tornara, portanto, o centro da questão política, da questão econômica, da questão econômica, na verdade. E as relações todas eram marcadas a partir disso. E Jesus percebeu a exploração que existia, as desigualdades que existiam nessas relações. Então, indignado, Jesus age com rigor, espalha as moedas pelo chão, derruba as mesas, expulsa os vendedores e todos os animais, com exceção das pombas. Interessante, Jesus não expulsou as pombas, mas mandou que retirassem isso daqui. Por que Jesus não expulsou? Jesus não expulsou porque pediu que retirasse, provavelmente porque era ali a oferenda, o trabalho dos pobres, era o que os pobres podiam fazer. Então ele não expulsou, pediu apenas que retirasse dali, em respeito a todos os pobres que não podiam oferecer cordeiros, fazia ofertas de pombos e pombas. É importante, portanto, entendermos a preocupação de Jesus não era com o templo de pedra em si. Ele não estava preocupado com o templo de pedra, e sim com o templo o templo vivo. Ele estava preocupado com o templo, com a pessoa, e não com a estrutura de pedra. O templo vivo é a pessoa humana. Então Jesus sabia da esperteza dos vendilhões do templo, que ele estava ciente de que esses que se diziam fiéis a Deus estavam explorando o povo,
fazendo comércio, lucrando em cima dos mais pobres, e Jesus não aprova isso. Então diz ele: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ele diz: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Isso mostra o zelo que ele tinha pela casa do pai. Os discípulos lembraram depois que diz a Escritura: o zelo pela casa do meu pai me consumirá. Graças, portanto, ao testemunho deles, ao testemunho dos discípulos, hoje nós sabemos que foi o zelo pelo que o pai, o zelo que é do pai, a humanidade por aquilo que é do pai. O que é do pai? A humanidade. Ninguém pode explorar o povo. A humanidade que levou Jesus à morte. Então, Jesus, ele se sensibiliza e oferece a sua vida defendendo esta humanidade. Foi por amor do Pai, por esta humanidade, que o Pai ressuscitou Jesus no terceiro dia. Ele disse: destruir em 3 dias edificarei. Ele está falando da sua paixão e da sua morte, da sua descida à mansão dos mortos. Então, é muito comum ficarmos concentrados na atividade severa de Jesus e não meditarmos sobre aquilo que é mais importante, que foi a apresentação de Jesus como templo vivo de Deus. Ficaram olhando para a severidade de Jesus e não foram capazes de perceber daquilo que Jesus estava apresentando como uma grande novidade. É o seu corpo como templo vivo de Deus, né? Coitado, seu corpo como templo vivo, morada do divino. Então, com essas palavras: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus se revela como o templo vivo de Deus. E aqui é importante, queridos, porque fazendo alusão à sua morte e ressurreição, ele também nos chama a atenção para estarmos voltados para ele e não para as coisas materiais. Enquanto Jesus falava de um templo de carne, que era ele mesmo, eles entenderam que Jesus estava se referindo ao templo de pedra e até zombaram de Jesus. 46 anos foi necessário e tu construirás em 3 dias? Eles não entenderam nada do que Jesus falava. Jesus é o templo vivo de Deus, enxertados nele, somos também nós, templos vivos de Deus. Sereis seres humanos divinizados por carregarem dentro de si a essência divina. Como seguidores de Jesus, precisamos nos comprometer mais e mais na construção do mundo novo. Olha, meu povo, é muito importante que a gente tome consciência do nosso zelo pelo templo, pelo corpo, porque às vezes as pessoas não valorizam o seu corpo como templo do Espírito Santo. Não olha para o outro como morada de Deus, como templo de Deus, mas olha sempre para o outro como objeto de consumo nas redes sociais e na vida. Sempre está olhando para os outros com interesses. É muito importante que a gente valorize o outro como templo de Deus, como imagem sagrada, e também nos valorizemos de maneira decente, procuremos andar arrumados, bem vestidos, honrando esse templo de Deus, e não com vestimentas imorais, e não com a vida devassa, e não com a vida depravada, que vai desfigurando esse templo que é divino, morada do Espírito Santo. Devemos ter zelo por aquilo que é de Deus, a vida de Deus, e não é vida nossa. Nós somos só administradores. Então o templo, seja a igreja, seja o nosso coração, tem que ser muito zelado e muito cuidado. E é muito comum as pessoas não terem respeito com o templo. Assim como no templo de Jerusalém tornaram comércio, muitas vezes as pessoas querem fazer da igreja um comércio, comendo, levando alimentação para dentro da igreja, fazendo negócios, não respeita a igreja. Nós precisamos ter
a consciência de que o templo é sagrado, o espaço físico é sagrado, mas também o espaço humano é sagrado também. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver bem e a respeitar uns aos outros e cuidar de acolher Cristo em nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.